Então, boa tarde, minha gente. Eu sou Bruna de Bursa, sou psicóloga obstétrica e também sou odontóloga. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre, na verdade, a diferença entre a psicologia obstétrica e a dolagem. Só que hoje é com foco na dolagem, porque a psicologia vocês já sabem. Então, a dolagem, na verdade, ela é baseada em atividades que eram feitas com as mulheres desde sempre. O nome doula significa mulher que serve. Então, se vocês colocarem isso como base, vocês vão conseguir entender a função da doula, servir. Existem as parteiras e existem as doulas. Então, hoje eu vou falar, na verdade, a diferença entre psicóloga obstétrica, parteira, doula, enfermeira obstétrica. Então vocês vão conseguir entender aonde é a função de cada uma dentro do processo do ciclo gravídico puerperal. Quando a gente fala mulher que serve, parece algo português, né? Serve para quem? Doulas, nós servimos ao processo do ciclo gravídico puerperal, mas para quem essas pessoas? Então, geralmente são mulheres. São as mulheres que buscam o contato, buscam o serviço, buscam esse suporte, esse trabalho. A gente pode considerar os casais grávidos, Então, ainda bem que a gente está vendo essa aproximação paterna das diferentes famílias também, Então, casais homoafetivos, então duas mulheres, casais, aproximação para o fator, nascimento, chegada desse bebê, que antigamente isso ficava só para as mulheres, Então, hoje os casais estão buscando a família de um modo geral, Então, mais para frente eu vou falar de um serviço que se chama Educação Perinatal, que são encontros temáticos diferentes do pré-natal psicológico, é mais prático, E aí eu até trouxe alguns materiais, alguns objetos, alguns itens que eu utilizo nas consultas mesmo. Essa daqui é uma, por exemplo, E aí as famílias, elas participam, No caso, as avós, as irmãs, Quem que é? Irmã, tá com irmã, então acompanha esses encontros, Então não fica só na gestante, E aí a rede de apoio de modo geral, porque hoje em dia, quando a gente escolhe o acompanhante, a gente não escolhe somente assim, por exemplo, minha irmã, minha prima, muitas vezes é a vizinha, é uma super rede de apoio, um suporte, e a pessoa tem a intimidade, ali, aquela convivência, Então, se você parar para pensar, parece um pouco um iceberg, que a mulher é a ponta, mas existe toda uma profundidade por trás disso e que envolve essa chegada desse bebê. E aí já diz algumas coisas, essa imagem. Então, a função da doula, as doulas, elas não são consideradas parteiras, Então, se uma mulher, e eu falo isso, eu tô falando assim, o basicão, porque na época que eu tive meu primeiro bebê, eu não entendia muitas coisas, confundia, Então, por exemplo, chegou um momento que, no primeiro contato que eu tive com uma doula, eu perguntei: você faz parto? Você vai estar no meu parto, mas você vai fazer o meu parto? E por trás disso, dá a entender que a mulher, ela vai partejar, vai fazer o parto como parteira, E não é isso, Então, mais pra frente vocês vão entender o que é que cada uma faz, mas que já fique claro que a doula não é parteira, Por quê? Porque elas não realizam nenhum tipo de procedimento técnico, Então, por exemplo, tem a escuta fetal, Alguém sabe o que são esses procedimentos técnicos? Sabe? Quem não sabe, é o quê, meu? Vocês sabem o que? A escuta fetal é o quê? Pra saber se o batimento do bebê está tranquilo, se tem alguma coisa errada. E é mais um exame que é preventivo, creio eu, sobre a saúde do bebê. E alguém mais?
que é a ausculta fetal. A aferição de pressão todo mundo sabe, né? Assim, a primeira coisa quando a gente passa mal vai ter logo a pressão, né? Mas o que é a ausculta fetal? Ou o exame de toque? De toque é pra ver A dilatação. é a dilatação. A ausculta não é do coraçãozinho, não? É pra ouvir do bebê? Vou deixar vocês falar. Vocês acham que é o quê? Vai ouvir o coração do bebê, é o exame, os batimentos. Então, a ausculta fetal, ela é feita durante o trabalho de parto, né? Ela que vai dizer se o bebê está em sofrimento fetal ou não, né? Então, tem muita gente que compra esse equipamento, inclusive até na Shopee, é super acessível de comprar, é fácil de comprar, mas nem todo mundo sabe usar, né? Porque realmente é um procedimento técnico, né? Então, é muito perigoso uma pessoa que não seja enfermeira, que não seja médica, que não seja da área da saúde técnica, né? Fazer um procedimento técnico. Por quê? A gente tinha um desse quando eu tava grávida. Pegamos emprestado. E às vezes era desesperador, porque você tem que saber onde está o coração, como o bebê está posicionado, porque senão você coloca só escuta estática, né? E nada do batimento. Então isso Vazio, já né? gera uma ansiedade, né? Um desespero. Então, de fato, a gente até deixou de usar assim, porque causava uma certa ansiedade quando a gente não conseguia captar. Então, no final, o bom da pessoa ser doula e psicóloga é porque a gente consegue entender os fatores associados um ao outro, né? Então, olha só, um exame, na verdade seria um exame, né? Proporcionando uma angústia, uma ansiedade na mulher que está grávida, o bebê que está saudável, está bem, né? E a pessoa desenvolve essas sensações desnecessariamente, porque está num lugar, num local que não lhe cabe. Então hoje eu vou falar muito sobre qual é o lugar que cabe cada um. Porque se a gente organizar direitinho, cabe todo mundo, sabe? Porque um complementa o outro, né? Mas se a gente se misturar, se a gente se perder, se a gente não souber qual é o nosso lugar ou o que é para fazer, a gente pode atrapalhar, né? E eu digo, a gente, eu como doula, né? Ou alguém que estiver acompanhando um parto, né? Então, são detalhes que podem causar sofrimento na mulher ou acolhimento, né? Então, a ausculta, ela vai, a pessoa que é capacitada tecnicamente para isso, vai ouvir o batimento do bebê e vai dizer, o bebê está bem, você não precisa se desesperar. Ou seja, o mesmo fator pode ser desesperador ou pode trazer segurança, né? E aí, isso daí é um dos itens que a gente utiliza de decisões para o plano de parto. Porque são coisas que a gente faz que vão te acalmar, que vão te deixar segura, para que dizer, não, o processo é isso mesmo, e está tudo dentro do previsto, né? E aí o exame de toque é algo que a doula não faz. E aí muitas pessoas que são doulas e são técnicas de enfermagem, são enfermeiras, né, estão dentro da área da obstetrícia, né, então tem um conhecimento técnico. Aí imagina a confusão que fica, porque a pessoa sabe fazer, no meu caso eu como psicóloga não sei, mas as outras pessoas que são técnicas vão saber fazer, e aí vão querer fazer, não vão poder, olha quanta coisa envolvida, né? Então, do mesmo jeito que a psicologia tem a área do código de ética, de toda a questão, né, ética e responsabilidade, na doulagem também tem. As pessoas perguntaram, mas Bruna, você não se incomoda não com o fato de você não fazer o toque, ou não saber fazer, ou não poder fazer o toque, ou a ausculta, porque se eu soubesse, teoricamente, eu iria deixar a pessoa confortável e segura. E aí a minha resposta é não. Por quê? Porque no trabalho de parto a gente consegue entender em que fase a mulher está pelo comportamento dela. Então aí eu utilizo a outra parte, que não necessariamente biológica, física, como base, né? Então, enquanto o parto está acontecendo, é de dar apoio
físico, emocional, a mulher no trabalho de parto. É interessante saber disso, porque eu já vi o caso de uma mulher que teve neném no carro, e quem fez foi a doula, que estava no carro acompanhando o parto dela. No caso, facilitou a chegada do neném, né? Sim. Aí agora eu fiquei pensando, se poderia ser realmente o caso dela. É porque isso é um caso extremo, né? Acho que se você é doula, você tá no carro, o bebê tá nascendo, não é que você não vai fazer nada, né? Mas você sabe que numa situação normal, você tem o seu papel e que o seu papel não seria esse, né? Eu acompanhei uma super polêmica na internet falando exatamente sobre isso. O que a doula deveria fazer numa situação como essa? Ou numa situação onde, gente, a doula tem algumas questões meio polêmicas. Ou se, por exemplo, a mulher ela dizer assim, não, eu não vou para o hospital nenhum, vou ficar em casa, vou ter bebê aqui, bater o pé e dizer que porque a função da doula não é apoiar a mulher, não é apoiar a decisão da mulher, tá, e se a mulher decidir ter bebê em casa? Como é que fica se você está apoiando a decisão dela? Né? E aí tem algumas questões também éticas, algumas questões. Por isso que a doula também precisa entender sobre o cenário obstétrico, sobre os riscos, sobre as complicações, para ela não ficar muito no mundo imaginário da fantasia, de tudo é lindo, parir é maravilhoso, e aí entender a realidade também, né? Nesse caso da mulher, a mulher ela teve bebê no carro e ela estava com uma doula. Primeiro, ela não estava sozinha, né? Ela estava sendo assistida. Segundo, a doula estava fazendo a função dela, não de receber o bebê, mas de estar com essa mulher enquanto ela estava tendo o bebê, independente do lugar. Então, digamos que eu diria que está tudo certo. Entendeu? E aí tem os protocolos, né, para seguir. Beleza, tem bebê, tá, agora a gente vai para uma maternidade, né? Inclusive, boas doulas que entendem sobre todos os tipos de realidade que pode acontecer, elas já se preparam para tudo isso, inclusive também para isso. Entendeu? No sentido de, tá, esse cara no carro. Inclusive, é função dela orientar para o casal. Se caso isso acontecer e não der tempo da doula chegar, porque isso também é outra coisa que pode acontecer, né? Então, orientar sobre o que fazer. Aí eu amo quando vocês falam exemplos, situações, né? Porque a gente consegue visualizar, tipo, tá, apoiar, não faz procedimento técnico, mas e se tal coisa acontecer? Né? Como fica?